Natal, queridos, tem tudo a ver com generosidade. Afinal de contas, no Natal nós conhecemos a generosidade de Deus que tanto amou o mundo, que entregou o seu único filho para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Natal, a história do Natal é a história da generosidade extraordinária de Deus em nosso favor. Nós conhecemos na história do Natal um Deus que se entrega, que se faz presente. Ao relatar o nascimento de Jesus, ao relatar essa história do Natal, especialmente Mateus e Lucas não o fazem começando com o momento do nascimento de Jesus, mas com a promessa de Deus e com a expectativa gerada ao longo de todo o Antigo Testamento, construída ao longo de toda a história, acerca do Messias que viria resgatar seu povo do domínio das trevas e transportar seu povo para o seu reino ou para o reino de Cristo Jesus. Mateus e Lucas conectam o nascimento de Jesus à promessa de Deus feita ao longo de toda a história, por meio da genealogia de Cristo. Lucas nos mostra como Jesus é o cumprimento da promessa de Deus a Adão, a promessa de Deus para toda a humanidade. Enquanto Mateus, escrevendo seu evangelho num contexto judaico, nos mostra que Jesus é a promessa de Deus feita a Abraão, que disse, por meio da sua descendência, farei benditas ou abençoarei todas as famílias da terra. E como é que eles nos fazem isso? Mostrando para nós a genealogia de Jesus. Em uma sociedade comunitária e familiar como a dos tempos de Cristo, a genealogia não falava apenas sobre a origem, mas falava sobre a sua identidade. Pastor Tim Keller diz, a genealogia era um modo de dizer ao mundo, este sou eu. E ao contrário do que talvez pudéssemos esperar do Filho de Deus, o próprio Deus escolhendo enviar seu Filho ao mundo, Deus não enviou Cristo Jesus em uma família perfeita, na família mais cheia de títulos, na família das famílias. Deus enviou Cristo Jesus em uma família cheia de dilemas, dificuldades, defeitos, para revelar a sua glória, a sua graça por meio da sua misericórdia. Ao contrário do que pudéssemos esperar, Deus escolheu uma família imperfeita. E é isso que vemos na genealogia de Cristo, mais do que isso. Mateus, inspirado pelo Espírito Santo ao escrever o seu evangelho, não revelou apenas a lista dos pais, mas em uma lista de 42 pais. Escolheu revelar ou apresentar para nós 5 mães. Em nossa sociedade atual, a gente pode pensar que houve um certo desequilíbrio. 42 pais, 5 mães, parece meio injusto. Mas na sociedade da época, nos tempos de Jesus, a família tinha uma vinculação ao homem, ao pai. Apresentar o nome de 5 mulheres era algo completamente incomum e extraordinário, já que as famílias eram vinculadas aos homens. Mateus escolhe deliberadamente apresentar essas 5 mulheres, marcadas na história não exatamente por suas virtudes, mas pela obra redentiva de Deus em suas vidas. Todas elas, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba, Maria. São histórias marcadas pela obra redentiva de Deus, que as transformou, e então uma construção que aponta para Cristo Jesus, aquele que viria cumprir a redenção operada, planejada por Deus. Ao longo deste mês, nós estamos olhando para a história dessas 5 mulheres. Mais uma vez, Tamar, Raabe, Ruth, Batseba e Maria. No último domingo, nós olhamos para a história de Tamar e Raabe, e nós vimos como a história de Jesus redime a nossa história. A história de Jesus redime a nossa história, assim como redimiu a história de Tamar e de Raabe. Hoje nós olharemos para a história de Ruth e veremos como em Jesus Deus está restaurando todas as coisas. Essa é a linha central da história de Ruth. Em Jesus, Deus está restaurando todas as coisas. Vamos à história.
Nós conhecemos a história de Ruth por meio de um livro que leva o seu próprio nome, o livro de Ruth. Mas a história de Ruth não é apenas a história de Ruth, é a história de Ruth, Noemi e Boaz. Mais do que isso, a história de Ruth é a história de toda a revelação, de todo o povo de Deus, de toda a revelação progressiva da obra de Deus, contida em apenas 4 capítulos. Uma história riquíssima, cheia de analogias, cheia de significados. Um livro que contém toda a narrativa da Escritura, em apenas 4 capítulos. Nós não teremos tempo de mergulhar nessa história toda. Nós não teremos tempo de passar por todas as coisas que o livro nos traz. Mas eu quero te encorajar a ler o livro de Ruth, a estudar o livro de Ruth. Nós passaremos por 2 partes dessa história. A primeira parte da história de Ruth, a primeira parte da história de Noemi, é uma história de vazio. Abra o seu livro, abra a sua Bíblia, se você tem aí sua Bíblia de papel, abra a sua Bíblia no livro de Ruth. A partir do capítulo 1, nós passaremos por todo o livro, não mergulharemos em todo o livro, mas passaremos por ele. Ruth, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. Na época em que os juízes lideravam, houve fome na terra. Um homem de Belém, de Judá, foi viver com a sua mulher e com os seus 2 filhos por algum tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque e a sua mulher Noemi. Os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e passaram a viver ali. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sem os 2 filhos. Estes se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem vivido lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou sem os 2 filhos e sem o marido. O livro de Ruth começa em apenas 5 versículos, mostrando a condição em que essas mulheres estavam. Uma história de vazio, dor, sofrimento. Logo no primeiro versículo, nós vemos o contexto em que a história se passa. E diz o primeiro versículo, na época em que os juízes lideravam. Você pode encontrar um relato dessa época em que os juízes lideravam no livro imediatamente anterior ao livro de Ruth. A época dos juízes foi uma época entre a morte de Josué, aquele responsável por levar o povo à terra prometida, atravessar o Rio Jordão. Então, um tempo entre a morte de Josué e o início do reinado de Saul. Esse era um tempo marcado por uma instabilidade política e social, mas mais do que isso, marcado por uma idolatria intermitente. Havia ciclos acontecendo em que o povo se voltava para longe de Deus, voltava o seu coração aos ídolos, Deus agia em favor do seu povo, o povo de alguma forma voltava para Deus, mas logo depois, mais uma vez, o coração se voltava aos ídolos em adoração a deuses falsos. Havia uma idolatria intermitente do povo, exatamente por isso, aos efeitos, as consequências de um tempo de pecado. Uma descrição marcante e assustadora desse tempo permeia todo o livro de Juízes, mas você pode encontrar no último capítulo. Capítulo 21, versículo 25 diz: naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que era certo aos próprios olhos. Nós olhamos para um tempo sem rei, mas de fato cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, é a própria definição de pecado. Cada um fazendo o que é certo aos seus próprios olhos, segundo os seus próprios desejos. E nesse cenário, houve fome. Eu gostaria muito de falar sobre os significados dos nomes no livro de Ruth, nós não vamos conseguir passar por isso. Mas o nome de Belém, Belém, a cidade, o seu nome significa casa do pão. E o primeiro versículo nós vemos dizendo: faltou pão na casa do pão. Houve fome. E por conta da fome, houve exílio. Em um contexto de caos, de idolatria, de pecado, de fome, exílio.
Noemi e sua família se tornaram estrangeiros em uma terra estranha. Isso é mais do que deixar um lugar e ir para outro. É deixar a sua família, a sua marca identitária, aquilo que te construiu, quem você era. É deixar as suas terras, a sua segurança, a sua provisão. É deixar casa e família e ir morar no meio de um povo estranho. Em busca de alimento, deixaram o local que Deus havia prometido abençoar. E que de fato abençoaria e abençoou em vários momentos. Mas que por conta da idolatria e do pecado se viu faminta, se viu sem provisão. Noemi e Elimeleque deixaram a terra prometida, que deveria ser farta de leite e mel, mas que no momento não estava por conta da idolatria e do pecado, e foram atrás em uma outra terra. Buscaram em um outro contexto, em um outro cenário. Ao invés de se voltarem para Deus em arrependimento, devoção, exílio. Uma terra estranha no meio de um povo estranho. E no caos do pecado, do exílio e da fome, houve morte. Em uma janela de aproximadamente 10 anos, Noemi perde o seu marido Elimeleque e perde os seus 2 filhos. Noemi era agora viúva e sem filhos, o que em seu contexto significava uma situação de extrema vulnerabilidade. No antigo Israel, a propriedade era passada de pai para filho. Por isso, uma viúva deveria se casar com o irmão do falecido marido, para que tivesse filhos, descendentes, e então a terra permanecesse na família e a descendência, o nome do falecido marido, continuasse nos livros da história. Essa era a lei do levirato, nós falamos sobre ela no domingo passado. Ser viúva era uma condição de extrema vulnerabilidade. Agora não havia apenas uma viúva, Noemi, eram 3. Noemi, Ruth e Orfa. Não tinham terra, não tinham família, não tinham segurança, onde morar ou mesmo o que comer. Sem provisão. No meio do caos e da dor, Noemi ouve que Deus, assim como prometera, havia abençoado o seu povo, viera em auxílio do seu povo. E sua ideia é promissora, um novo êxodo, voltar para casa. Diz o versículo 6 do capítulo 1, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela partiu com as 2 noras do lugar onde morava e juntas empreenderam o caminho rumo à terra de Judá. Noemi soube que o Senhor viera em auxílio do seu povo e iniciou uma volta para casa. Mas no caminho de casa, Noemi foi tomada pelas circunstâncias, pelo assombro das circunstâncias. Noemi estava voltando para casa, mas continuava sem família, continuava sem marido, continuava então sem terra, sem provisão, sem sustento e sem segurança. Nesse assombro das circunstâncias, Noemi manda suas noras voltarem para casa. E depois de chorarem alto, ela diz: voltem, minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sogra, mas Ruth ficou com ela. Noemi não tinha mais nada a oferecer. Não havia mais terra. A gente vê ao longo do livro, o autor deixa claro que ao saírem de Belém, Elimeleque vende as suas terras, e por isso a gente vai falar lá na frente de um resgatador, mas por conta da sua pobreza e da sua miséria, ele vende as suas terras. Não havia certeza de que ao voltar para casa teriam onde morar, teriam o que comer, encontrariam alimento e proteção. Diante das circunstâncias, Noemi manda suas noras embora, manda Ruth e Orfa embora. E mais do que isso, diante das circunstâncias, Noemi revela não apenas o seu contexto exterior, mas revela o seu próprio coração. Revela o sofrimento que a corrói.
ao dizer: para mim é mais amargo do que para vocês. Noemi revela a sua frustração com Deus. A mão do Senhor voltou-se contra mim. A única explicação encontrada por Noemi para o seu sofrimento é o peso da mão do Senhor sobre ela. Dor, sofrimento, frustração, abandono tomam seu coração completamente. E mesmo ao chegar em Belém, quando Noemi e Ruth chegam em Belém, há um alvoroço. Quem que é que acabou de chegar? Uau, Noemi voltou. Diante desse alvoroço, Noemi revela o mais profundo do seu coração. Ela diz no verso 20: não me chamem Noemi, melhor que me chamem Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Cada palavra que sai da boca de Noemi é uma acusação contra Deus. Noemi diz: o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta, o Senhor pôs-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe de graça. Me trouxe desgraça. A segunda acusação faz sentido. De fato, Noemi estava vazia. Vazia de comida, vazia de família, vazia de proteção, vazia de esperança. Em sua dor, Noemi atribui a culpa de estar vazia a Deus. Noemi de fato estava vazia. Mas a terceira acusação contra Deus é ainda mais grave. Noemi afirma que o Senhor pôs-se contra ela. A palavra traduzida como pôs-se é uma palavra que também pode ser traduzida como testemunhou contra. É uma palavra que se refere a um artifício legal, com força jurídica. Noemi está acusando Deus de tratá-la injustamente em seu papel de justo juiz. Na verdade, ela está dizendo que o justo juiz se corrompeu em injustiça. Noemi acusa Deus de tratá-la injustamente. A mesma palavra, com alguma pequena diferença na sua escrita, pode significar humilhar ou ser severo. E era uma palavra tão pesada que era a mesma palavra utilizada para apontar o que o povo de Israel sofria na mão do Egito, na mão do faraó, na mão daquele de quem o Senhor havia os libertado. Noemi não está apenas chamando Deus de injusto, mas chamando Deus de hipócrita. E com tal acusação, nós encerramos a primeira parte dessa história. Mas eu quero fazer um parêntese, queridos. A história de Ruth não é apenas a história de Ruth e Noemi, é a história da humanidade. Desde o início da história, o pecado é definido como fazer o que é bom segundo o próprio coração. Essa sentença não marca apenas o tempo dos juízes, essa sentença marca o tempo desde a queda até agora. No relato descrito como a queda em Gênesis, no capítulo 3, depois de Deus criar a humanidade, criar Adão e Eva e dizer: coma de todas as árvores do jardim, menos dessa. Adão e Eva decidem ouvir o próprio desejo, fazer a própria vontade. Gênesis capítulo 3, verso 6 diz: quando a mulher viu que a árvore era boa para alimento, atraente aos olhos e desejável para dela se obter sabedoria, tomou do seu fruto e o comeu. Também o deu a seu marido que estava com ela e ele o comeu. Ao comerem do fruto da árvore, que não era para ser comido, Eva olha e diz: ela é boa, ela é atraente, ela é desejável, a despeito da palavra de Deus, a despeito da orientação do Senhor que caminhava com eles, não do Senhor distante, do Senhor que era bom, e eles conheciam. Ela diz: é atraente, é desejável, é boa. Pela primeira vez, não havia rei. Cada um fez o que era certo aos seus próprios olhos. E o que se segue é o mesmo padrão. Exílio, estavam agora fora do jardim, fora da presença. Fome. Antes havia abundância, comer de todas as árvores do jardim, a não ser daquela. Agora,
comeriam do suor do próprio trabalho. Morte. Pois visto que é pó, ao pó voltará. Acusação contra Deus. Depois da primeira fala de Deus a Adão, após o pecado, o que ele diz: foi a mulher que tu me deste. A culpa é dela, mais do que isso, a culpa é sua. Afinal de contas, foi o Senhor que me deu. Talvez para alguns de nós essa seja a condição hoje. Afinal, essa é a condição do mundo. Distantes de Deus por conta do pecado, vazios, cheios de fome, talvez de alimento físico ou espiritual. Marcado pela morte nos nossos delitos e pecados, pelas trevas que nos abraçam, que nos afugentam, escravos dos nossos desejos. Para muitos, não há rei. Cada um faz o que é certo aos próprios olhos. E talvez a primeira parte da história de Ruth e Noemi se pareça com a sua história. A sua história marcada por exílio, fome, morte, frustração, por uma família que se desfez, uma esperança que se desfez, pelo abandono, pelo abuso, pela dor, pelo sofrimento. Essa não é a história de apenas uma personagem bíblica, é a história de muitos de nós. E talvez diante dessas circunstâncias, a fala de Noemi nem seja tão absurda assim. Você apenas não tem coragem de dizê-la da boca para fora. Você apenas não tem coragem de colocá-la em palavras audíveis. Antes de julgar Noemi, que tal sondar os nossos corações? Talvez diante da frustração, essas sejam as palavras que ocupam o nosso coração. O Senhor tornou a minha vida muito amarga. De mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. O Senhor pôs-se contra mim e o Senhor me trouxe desgraça. Graças a Deus, a história de Ruth e Noemi não termina no capítulo 1. Graças a Deus, a minha e a sua história não precisa terminar no vazio. Porque a segunda parte da história de Ruth e Noemi é marcada pela restauração. Ou, nas palavras da própria Noemi, lá no final, nova vida. A segunda parte da história de Ruth passa a não ser apenas a história de Ruth e Noemi, mas surge um novo personagem, Ruth, Noemi e Boaz. Boaz é apresentado como um familiar de Elimeleque, um homem rico e influente. Noemi e Ruth chegam em Belém na época da colheita da cevada e Ruth se propõe a aproveitar o momento para recolher as espigas deixadas para trás. Ruth declara a sua vulnerabilidade, a sua miséria, a sua condição, ao propor a Noemi que ela faça o que nós leremos que ela fará. Capítulo 2, a partir do verso 2 diz: Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo recolher as espigas que foram deixadas para trás, por aquele que permitir fazê-lo. Vá, minha filha, Noemi respondeu. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Entrou casualmente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. A prática de recolher espigas que ficaram para trás era uma prática prevista na lei mosaica. Era uma declaração de extrema necessidade. Deuteronômio, capítulo 24, verso 19, diz: quando vocês estiverem fazendo a colheita da sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Assim o Senhor, o seu Deus, os abençoará em todo o trabalho das suas mãos. E no verso 22 ele diz: lembrem-se de que vocês foram escravos no Egito. Por essa razão, ordeno a vocês que façam tudo isso. Deus convida o seu povo a viver de forma misericordiosa e diz que se vivessem de forma misericordiosa, Ele os abençoaria, e os estimula a viverem de forma misericordiosa porque eles foram alvo da sua misericórdia. Ele diz: lembrem-se, vocês eram escravos no Egito e eu vos tirei de lá. Dentre os miseráveis do seu tempo, Ruth se encaixava em duas categorias. Ela era viúva, ela era estrangeira. Ruth precisava desesperadamente de misericórdia. Ruth precisava desesperadamente do favor de Deus. E graças a Deus, ele estava disposto a demonstrar. Enquanto recolhia o que era deixado para trás, Boaz chega e pergunta sobre Ruth.
E ao saber quem Ruth era, Boaz demonstra um favor inesperado, gracioso, exagerado. Ele diz assim, no versículo 8, então Boaz disse a Ruth, ouça bem, minha filha, não vá recolher em outra lavoura, nem se afaste daqui. Fique com as minhas servas. Preste atenção no campo onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Já dei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. E no verso 14 ele diz, na hora da refeição, Boaz lhe disse, venha cá, pegue um pedaço de pão e molhe-o no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz lhe ofereceu grãos torrados. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Boaz oferece a Ruth o que havia de maior necessidade. Uma viúva estrangeira, vazia, se encontra com alguém que lhe oferece pão, água, proteção, cuidado. Ao dizer, fique aqui, ele oferece uma solução para a instabilidade da vida de um estrangeiro. Ao dizer, coma e beba, ele oferece provisão, cuidado, alimento, para aquela que se declara miserável ao correr atrás das espigas deixadas para trás. Ruth, a moabita, recebeu de Boaz pão, água, provisão, proteção. Mais uma vez, o Senhor estava transformando maldição em bênção. O Senhor estava exercendo, derramando a sua misericórdia. Aquela que era de fora, sendo feita de casa. Ruth estava satisfeita, é isso que lemos no último versículo. Na última frase do versículo, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Ela estava satisfeita, pelo menos de pão, pelo menos de comida, mas Deus ainda não havia terminado o que começou. Deus ainda não havia concluído a sua obra de restauração. William Tillman, num seu livro sobre o livro de Ruth, diz: a história de Ruth é uma jornada do vazio à plenitude. Não era apenas Ruth que estava em uma jornada do vazio à plenitude, Noemi também estava. Quando Ruth termina de comer, ela leva para Noemi o que ela havia colhido e leva também o que ela tinha comido. No verso 17 diz, assim Ruth colheu na lavoura até o entardecer. Depois debulhou o que tinha juntado, quase um éfa de cevada. Um éfa de cevada se refere a entre 20 e 40 litros. É a provisão necessária para 2 semanas. Versículo 18. Carregou-a para o povoado e a sua sogra viu quanto ela havia recolhido. Ruth também lhe entregou o que havia sobrado da refeição, depois de ficar satisfeita. A sogra lhe perguntou, onde você colheu hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Então Ruth contou à sogra com quem tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Atenção para o verso 20. Então Noemi exclamou, seja ele abençoado pelo Senhor, que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Ela acrescentou, aquele homem é nosso parente próximo e um dos nossos resgatadores. Noemi se espantou com a abundância da provisão. Noemi olhou para a comida trazida por Ruth e diz, uau, quem te abençoou tanto assim? E diante da resposta de Ruth, diante da evidência do favor de Deus, uma mudança brutal acontece. Aquela que havia acusado Deus de tornar a sua vida amarga, de trazer desgraça para a sua vida, afirma que o Senhor é leal e bondoso. Aquela que havia acusado Deus de ser injusto e hipócrita, afirma que o Senhor é leal e bondoso. Noemi também estava sendo restaurada pela graça e pelo favor do Senhor. Mas Deus ainda não havia concluído o seu trabalho. O capítulo 3 começa com mais uma falta, mais um vazio. O período da colheita iria acabar, e com ele a provisão e a proteção. Havia uma segurança que só poderia ser encontrada em uma família. É isso que vemos Ruth dizer no verso 1 do capítulo 3. Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth. É isso que vemos Noemi dizer a Ruth no versículo 1 do capítulo 3. Na mensagem das 9, eu troquei Noemi e Ruth várias vezes. Vocês vão pegando aí. Qualquer dúvida, levanta a mão aí que eu corrijo.
Certo dia, Noemi, a sogra de Ruth, lhe disse: minha filha, tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Verso 2, Boaz, senhor das servas com as quais você esteve, é nosso parente próximo. Essa noite ele limpará a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista a sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se. Ele dirá a você o que fazer. Ruth respondeu: farei tudo o que me disseres. Noemi propõe um plano que poderia dar uma família a Ruth. E o que parece uma manipulação de Noemi com Ruth é, na verdade, um aviso de que o momento do luto havia terminado e de que ela estava pronta para uma nova vida. O início do verso 3 é um paralelo com um relato sobre Davi, depois da morte de seu filho, de seu primeiro filho com Batseba. E se você conhece a história, se não conhece, domingo que vem a gente vai falar sobre Batseba. Mas se você conhece a história, Davi comete um adultério com Batseba, ou talvez um abuso, o que é mais provável. Batseba engravida, Davi manda matar Urias, traz Batseba, ele é confrontado pelo profeta Natã, e ao cair em si e compreender a gravidade do seu pecado, Davi se arrepende profundamente, mas naquele momento seu filho é acometido por uma doença terrível, gravíssima. Davi, diz o texto, passa 7 dias em jejum, clamando a Deus, jogado no chão, de tristeza, angústia pelo seu filho. Depois que seu filho morre, nós lemos em 2 Samuel 12:20, então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. Assim como Davi lavou-se, perfumou-se, trocou de roupa, Noemi lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Ruth, obrigado. Ruth, valeu, meu bro, viu? Ruth lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Ruth estava pronta para uma nova vida. O plano de Noemi, num primeiro momento, parece o plano de Tamar. E você esteve aqui no domingo passado, você sabe o que aconteceu com Tamar. Tamar se vestiu de prostituta depois de ser desprezada, enganada pelo seu sogro. E então, ao se vestir de prostituta, engana o seu sogro para ter um filho e ver a sua descendência continuar, ter uma nova família. O plano de Noemi parece seguir na mesma direção. Ruth se ofereceria a Boaz depois de ele ter bebido e ficado alegre. Mas essa não foi a história de Ruth. Verso 8 diz: no meio da noite, o homem acordou de repente. Ele se virou e assustou-se ao ver uma mulher deitada aos seus pés. Quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um resgatador. Boaz lhes respondeu: o Senhor a abençoe, minha filha. Este seu gesto de bondade é ainda maior do que o primeiro, pois você poderia ter ido atrás dos mais jovens, ricos ou pobres. Agora, minha filha, não tenha medo. Farei por você tudo o que me pedir. Todos os meus concidadãos sabem que você é uma mulher virtuosa. É verdade que sou resgatador, mas há outro que é parente mais próximo do que eu. Passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Deite-se aqui até que amanheça. O desprezo de Judá por Tamar não foi o desprezo de Boaz por Ruth. Enquanto Judá usou Tamar como uma prostituta, Boaz honrou e preservou Ruth. Enquanto Judá aproveitou Tamar e nunca mais a encontrou, Boaz prometeu resgatar Ruth, dar a ela um novo lar, uma nova família, uma nova vida. Esse era o papel do resgatador. O termo resgatador se refere à responsabilidade de um familiar resgatar, no ano do jubileu, as terras vendidas pela família por ocasião da miséria. Levítico, capítulo 25, verso 24, diz: em toda a terra que possuírem, concedam o direito de resgate da terra.
Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, o parente mais próximo dele virá e resgatará aquilo que seu parente vendeu. Boaz estava disposto a resgatar não apenas as terras, mas Ruth e Noemi. O resgate, queridos, não era um privilégio, não era um benefício, era uma responsabilidade de amar sacrificialmente. Afinal de contas, ele estaria resgatando não as suas terras, mas as terras do outro. Dando continuidade não à sua família, não à sua descendência, mas a continuidade à família, à descendência do outro. Resgate não era benefício, era sacrifício. Um pagamento em favor do outro. Deus, de fato, estava fazendo novas todas as coisas. Ruth volta para sua sogra levando mais provisão e mais uma vez Noemi se enche de expectativa e esperança. E nós chegamos nos 2 últimos atos dessa história, no capítulo 4. Tendo prometido resgatar não apenas as terras, mas Ruth e Noemi, Boaz vai ao encontro daquele que poderia resgatar as terras vendidas por Elimeleque. Além de resgatar Noemi e Ruth. Resgatar as terras era se colocar em risco, era entregar seus próprios recursos, era ter mais bocas para alimentar. Afinal de contas, resgatar não era um benefício próprio, mas um amor sacrificial. Junto das terras viria a moabita Ruth, a obrigação de preservar não apenas a terra, mas o nome do falecido marido de Ruth. E por isso, diante da responsabilidade, o primeiro resgatador se nega. Mas o amor de Boaz é sacrificial. Boaz está apaixonado. Ele se entrega por amor. Um noivo que se entrega pela sua noiva. No versículo 9 do capítulo 4, Boaz anuncia aos líderes do povo o seguinte. Veja como Boaz estava apaixonado. Vocês hoje são testemunhas de que acabo de adquirir de Noemi toda a propriedade de Elimeleque, de Quilion e de Malom. Também acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth, viúva de Malom, para manter o nome do falecido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça de sua família, nem dos registros da cidade. Vocês hoje são testemunhas disso. O ato de Boaz não é apenas em favor de Ruth. O apaixonado Boaz está restaurando as terras e a linhagem do próprio Malom, o falecido marido de Ruth. São falas dele mesmo. Acabo de adquirir o direito de ter como mulher a moabita Ruth. Para quê? Para manter o nome do falecido marido sobre a sua herança e para que o nome dele não desapareça da sua família. Boaz se entrega em amor sacrificial. Seu resgate é em favor dos outros. Mas a história de restauração ainda tem um ápice. O último ato de restauração é o nascimento de uma criança. Diz o verso 13: Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou a sua mulher. Boaz teve relações sexuais com ela, e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor que não a deixou sem resgatador, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino dará a você nova vida, e a sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama e que é melhor do que 7 filhos para você. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. Deram-lhe o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Em seu último ato, o ponto focal da história deixa Ruth e volta para Noemi. Aquela marcada pelo vazio da perda, pela frustração, pelo sofrimento, pela morte e pela acusação a Deus, agora experimenta a alegria e plenitude, uma nova vida, uma família, um filho. Deus estava restaurando todas as coisas. Mas como Deus estava fazendo isso? Nós lemos isso no verso 14. No verso 13, perdão. No verso 15, perdão. O menino dará a você nova vida. Havia um menino, nascido
em Belém. Você se lembra de algum outro menino que nasceu em Belém? Você se lembra de algum outro bebê nascido em Belém, que veio trazer nova vida, restauração, transformação? De mais alguém que veio reconciliando consigo todas as coisas? De mais alguém que veio e nos transportou da morte para a vida, do vazio para a plenitude? De mais alguém que está fazendo tudo novo de novo? Houve um menino nascido em Belém, que ao nascer, um anjo apareceu e disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, Belém, nasceu o Salvador, resgatador, que é Cristo o Senhor. Um menino nasceu e veio trazer e fazer novas todas as coisas. Eu quero terminar olhando para o fio condutor de toda a história de Ruth, para o fio condutor de toda a história do povo de Deus, de toda a história do Natal, da minha e da sua história. Ao longo de todo o livro nós encontramos a palavra hebraica Hesed. Essa palavra ela é traduzida de várias formas: graça, bondade, misericórdia, favor. Mas talvez a sua tradução mais precisa seja a tradução amor leal. Hesed descreve um ato de lealdade a uma promessa, motivado por um cuidado pessoal profundo. Amor leal. Ato de lealdade a uma promessa motivado por um cuidado pessoal profundo. Um amor fiel, pactual, comprometido, persistente. Um amor que não é afetado pelas circunstâncias, mas que permanece e insiste. Esse amor leal marca a história de Ruth. Nós vemos esse amor leal, por exemplo, no capítulo 1 de Ruth com Noemi. Quando Noemi manda Ruth embora, ela diz: não insistas comigo para que te abandone, que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde repousares ali repousarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Quando Noemi tenta mandar Ruth embora, Ruth descreve, declara o seu amor leal por ela com os termos de uma aliança. Não era apenas um afago emocional em Ruth, ou em Noemi. Era, na verdade, um compromisso. Ruth vai tão fundo nesse compromisso que ela usa os termos do próprio Deus. Levítico, capítulo 26, Deus diz: estabelecerei a minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. A declaração de Ruth para Noemi é a mesma: eu estarei com você, o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. Ruth declara o seu amor leal por Noemi. No capítulo 2, nós vemos o amor leal de Deus com Ruth. Enquanto Boaz recolhe as espigas que caíram durante a colheita no campo, Boaz abençoa Ruth. Ruth encontra o amor leal de Deus. Verso 12 diz: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que seja generosamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. No capítulo 3, Boaz manifesta o seu amor leal com Ruth. Boaz protege Ruth debaixo das suas asas. Olha o que Ruth diz: quem é você? Perguntou. Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um resgatador. Ruth encontra Boaz, refúgio sobre as suas asas. E no verso 13, Boaz diz: passe a noite aqui, de manhã veremos. Se ele quiser resgatá-la, muito bem, que resgate. Se não quiser, tão certo como vive o Senhor, eu a resgatarei. Boaz se compromete em um amor leal,
a resgatar Ruth. Por fim, no capítulo 4, nós vemos o amor leal de Deus com Noemi. Aquela que havia culpado Deus, aquela que havia acusado Deus, aquela que estava vazia, ouve: louvado seja o Senhor que hoje não a deixou sem resgatador. O Senhor é aquele que não deixou Noemi sem resgatador. O amor leal de Deus é o que conduz toda a história de Ruth, e é a evidência revelada em toda a história de Ruth. Deus ama com amor leal, faz parte do caráter dele. Deus ama com um amor que persiste, um amor de aliança, um amor que não é circunstancial. Deus é fiel e amoroso. E é esse amor leal de Deus que conecta a história de Ruth à história de Jesus. É o amor leal de Deus que envia Jesus Cristo ao mundo para nos livrar, para livrar o seu povo das trevas. É por amor leal que Deus em Jesus está restaurando todas as coisas. O amor de Deus não é circunstancial. Ele é leal, persistente, fiel. Alguns estudiosos dizem que o livro de Ruth é um livro que exemplifica o amor leal de Deus em toda a história. Jesus Cristo veio para restaurar todas as coisas por conta do amor leal de Deus. Jesus Cristo é aquele que nos transporta do vazio à plenitude. Houve uma nova vida para Ruth, houve uma nova vida para Noemi, e em Jesus, por conta do seu amor leal, há uma nova vida para mim e para você. Como Ele está fazendo isso? Como Ele está restaurando todas as coisas? Por meio de Cristo Jesus. Assim como Ele fez com Noemi, por meio de uma criança que nasceu em Belém. Houve uma criança que nasceu em Belém, que estabeleceu o seu reino e passou a restaurar todas as coisas por meio da sua presença. Queridos, restauração não tem a ver com um novo passado. Restauração não tem a ver nem mesmo com as circunstâncias, ou pelo menos imediatamente com uma mudança das circunstâncias. Uma nova vida. A nova vida trazida por meio do menino que nasceu em Belém tem a ver com a sua presença. Deus está restaurando todas as coisas e para isso está se fazendo presente. Porque se o pecado nos levou ao exílio, se o pecado nos levou ao afastamento, e por conta do afastamento, dor, morte, vazio, em Cristo Jesus, Deus está restaurando por meio da reconciliação. Ele se fez presente. E por conta da sua presença, em Jesus, há nova vida. Porque o menino que nasceu em Belém, viveu sem pecado, se entregou numa cruz, morreu morte de cruz por mim e por você, para perdoar os nossos pecados. Mas ele não permaneceu naquela cruz, ele não permaneceu no túmulo. A cruz está vazia, o túmulo está vazio. Cristo Jesus ressuscitou. E Cristo Jesus ressuscitou e prometeu enviar o seu Espírito. E aquele menino que nasceu, representando a presença de Deus vivo com o seu povo, restaurando todas as coisas, é agora o Espírito que nos habita e que, por meio desse Espírito, manifesta a presença do Deus vivo. E por meio da presença do Deus vivo, está restaurando todas as coisas. Davi, Salmo 63, vocês não verão ele na tela. Mas Davi fala sobre esse amor leal. Em um contexto em que Davi anseia pela presença de Deus, ele diz: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu Te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti.
Ele diz no verso 3: o teu amor leal é melhor do que a vida. Jesus Cristo está restaurando todas as coisas por meio da presença, de uma presença real, viva, por meio do seu Espírito. Por isso, queridos, por conta do seu amor leal em Jesus, Deus está fazendo nova todas as coisas e nos convidando para experimentar redenção, restauração. Talvez a primeira parte da história de Ruth seja a sua história. Talvez você tenha parado na primeira parte e tenha, olhando para a sua história, falado vazio, sofrimento, solidão, tristeza, morte, fome, desespero. Isso eu conheço. Talvez a frustração e até mesmo a raiva de Deus seja o que você conhece. Uma família destruída, abandono. Talvez a primeira parte da história de Ruth e Noemi se pareça com a sua. E talvez seja a sua história por conta do seu pecado, por conta da sua própria decisão de não haver rei, fazer segundo o que é bom, segundo o seu próprio coração. Talvez seja por conta da sua decisão de seguir o seu próprio coração, fazer o que é bom segundo os seus próprios olhos, que a sua família se rompeu, que o que havia se acabou. Mas, queridos, talvez a sua história de vazio, morte, tristeza, dor, seja por conta do pecado dos outros contra você. Seja por conta do que os outros escolheram fazer segundo o próprio coração. Talvez seja um abuso, um abandono, uma agressão. E por isso vazio, dor. E lá no fundo a pergunta: Senhor, por que o Senhor fez da minha vida amarga? Eu quero dizer para você, seja qual for a sua condição, seja por uma escolha própria, seja pelo pecado dos outros, há restauração em Jesus Cristo para você. Jesus está restaurando todas as coisas e nele há uma nova vida para você. Em Jesus, por meio da presença dele, há uma nova vida para o Felipe, há uma nova vida para a Pri, há uma nova vida para o Marquinho, para o João, para o Fred, há uma nova vida para a Tainá. Por meio de Cristo Jesus há uma nova vida. E essa nova vida não é um novo passado. Essa nova vida não é necessariamente novas circunstâncias. Essa nova vida é uma nova presença. A presença de Deus por meio do seu Espírito, pelo seu amor leal conosco. E, queridos, esse amor leal é melhor que a vida. Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube, aqui da Igreja Batista Vértice. Eu sou o pastor Pedro Felizola e eu quero te fazer um convite muito especial. Se você tem acompanhado as nossas mensagens, os conteúdos produzidos pela nossa igreja, as palavras de domingo, e isso de alguma maneira tem abençoado a sua vida e a sua família, eu quero te convidar a considerar a possibilidade de orar e contribuir com a campanha Nossa Nova Casa. A nossa igreja está de mudança. Eu estou aqui no futuro novo espaço onde nós funcionaremos como igreja aqui no coração de Brasília, e nós cremos que a partir deste lugar nós poderemos servir muito melhor a nossa cidade, mas também você que nos acompanha à distância, seja lá onde você estiver, no Brasil ou no mundo. Então, primeiro, muito obrigado por nos acompanhar. Se você puder considerar a possibilidade de contribuir com essa campanha, com esse grande desafio que nós temos, não só da locação, mas da reforma desse espaço, eu quero te convidar para acessar o QR Code que vai aparecer aí na sua tela agora, ou diretamente o nosso site, igrejavertice.com/contribuir. Lá você pode adquirir uma cota para ser alguém que contribui regularmente com essa campanha, que vai durar 2 anos, ou você pode fazer uma oferta avulsa,
De toda maneira, essa ajuda será muito bem-vinda e eu oro para que o Senhor te abençoe, para que as nossas palavras, mensagens continuem fazendo diferença na sua vida e também na sua comunidade local. Muito obrigado, que o Senhor te abençoe.